amados irmãos. Aqui é o vosso irmão Reinaldo e estou aqui para transmitir a segunda parte da mensagem Micaías, o profeta. E paramos no parágrafo 31. O irmão Brana diz assim: como o escocês que ia cruzar a montanha, eles tinham 3 condutores lá. Um deles disse, bem, este grande penhasco, disse ele, é esse o caminho? Ele disse, essa é a estrada. Disse, bem, quão larga é essa estrada? E ele disse, essa estrada é apenas 10 polegadas mais larga que as rodas do carro em alguns lugares. Disse, é melhor escolher um bom piloto. E ele disse, eu tenho que subir a montanha, passar por ela. Um homem disse, eu posso dirigir meus cavalos a galope e pegar meu chicote e guiar meus cavalos a galope e ficar dentro de 2 polegadas da margem sem cair. O outro motorista se aproximou e disse, eu posso ficar dentro de 3 polegadas da margem e ir a todo galope. O outro companheiro estava apenas ali, mexendo com os polegares. Disse, e quanto a você, Senhor? Disse, Senhor, eu poderia ser capaz de fazer isso, mas eu não quero tomar esse tipo de oportunidade. Eu vou ficar tão longe da margem, o quanto você quiser. E ele disse, eu sou seu passageiro. Está correto? E essa é a maneira. Não veja o que você pode fazer para se safar com aquilo perante Deus. Veja o quão longe você pode ficar do pecado e de todas as formas e ordenanças e incredulidade. E abster-se de tudo que é ímpio. Afaste-se, fique longe. E eu acho que se um homem esteve na terra de Canaã e provou as boas coisas de Deus, você não precisa se preocupar muito com ele ou com ela. Eles vão ficar longe desde que já tenham provado as boas uvas de Canaã. Agora, Josafá desceu e Acabe mostrou-lhe todo o brilho do reino. E agora, ele tinha um interesse encoberto e ele disse, você sabe que Ramote de Gileade pertence a nós? Quando Josué dividiu a terra, você é uma testemunha disso. Sim, Senhor, que você é uma testemunha do que foi atribuído para nós. E o rei da Síria tem, e ela pertence a nós. Disse, agora não é essa a verdade? Ele disse, isso é verdade, claro, e somos todos filhos de Israel. E ele disse, agora, você vai juntar o seu exército com o meu exército? E nós 2 juntos iremos lá e colocaremos para correr de lá porque é nosso. E o colocaremos para correr de lá porque é nosso. E veja, eles podem mostrar, o mundo pode, o diabo pode mostrar algumas boas razões poderosas que brilham e até trazê-lo para dentro da escritura. Eles vão dizer, bem, agora estamos todos somos todos filhos de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Oh, não, não, não e não. Nós todos acreditamos nas mesmas coisas. Oh, também não. Não, Senhor. Nós certamente não. E assim eles, você sabe, foi dito a Judas, disse, foi-lhe ordenado a batalhar pela fé, não uma fé, mas a fé, que uma vez foi dada aos santos. Está certo? Não lutar por uma fé, a fé que uma vez foi entregue. E quando você tem essa fé, Jesus disse que esses sinais seguirão aos que têm essa fé. Assim que, então você sabe onde está parado, vê? Então você saberá
que tipo de vida você viverá. Então Josafá disse: ora, com certeza, afinal de contas, nós somos do mesmo povo, disse. Meus carros são seus carros, e meus cavalos são seus cavalos, e os meus soldados são seus soldados, porque com certeza estamos todos juntos, disse. Por que não podemos simplesmente ir lá, perdoe-me, e fazê-los correr? Mas disse. Então ele se virou. Ele deve ter pensado: bem, espere um minuto, não pedimos ao Senhor sobre isso. Veja, um verdadeiro crente, antes que ele faça qualquer coisa, não importa quão bom pareça, ele sempre vai consultar a Deus em primeiro lugar. Amém. Sim, Senhor. Você sabe, tenho visto muitas vezes as pessoas vêm a mim e dizem: ó, irmão Branham, se você vir aqui, nós vamos ter um patrocínio, nós vamos fazer muito, nós vamos garantir que não vai haver um centavo que fique sem pagar, e nós daremos a você tanto a cada noite. Bem brilhante. Mas você sabe, macacos saltam em coisas brilhantes. Então vamos esperar. O ouro falso brilha mais do que o ouro verdadeiro. Vocês sabem, a outra coisa eu disse que Cristo é uma incandescência, não um brilho. Nós nunca seremos capazes de converter o mundo tentando fazer brilhar nossas igrejas e tornar maiores e polir os nossos ministros com a melhor educação. Eles já têm todas essas coisas. Eles têm todos os tipos de psicologia e jogos de bola e tudo. O mundo tem isso, mas nós temos algo que eles não têm. Esse é Cristo. Vê? Está certo? Basta ficar em seu próprio território. Temos Cristo. Eles não têm Cristo. Eles têm toda a psicologia. Não tente competir com eles na esperteza. Você não pode. Eles podem te exceder. Vá a um sacerdote católico uma vez e tente excedê-lo na inteligência. Eles têm 600 livros tão sagrados quanto a Bíblia que eles têm de aprender. Então, irmão, nunca tente competir com ele com astúcia. Digo-lhes isso. Mas se você ficar apenas com o Espírito Santo, ele fará o resto. Vê? Se você ficar com ele, vê? Se você ficar com ele, vê? Mas nós não devemos nos equiparar em espertezas. Nós devemos ter Cristo. Isso é o que temos. Nós temos algo que eles não têm. Amém? Então você deve sempre consultar ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. E quando você diz que vai fazer uma determinada coisa, se for da vontade do Senhor, você deve dizer: se for da vontade do Senhor. A Bíblia nos diz isso. Josafá se lembrou de seu bom ensino que seu pai lhe havia dado. Ele disse: você não acha que deveríamos consultar ao Senhor? Eu posso imaginar o bispo Acabe dizendo: ora. Com certeza, sim, Senhor. Eu acredito que nós devemos fazer isso. Bem, agora eu tenho o grupo aqui, porque eu tenho toda uma escola de pregadores aqui embaixo, de profetas. Agora lembre-se que eles eram profetas. Eu tenho toda uma escola deles aqui. Tudo bem. Que tipo de profetas são eles? Profetas de Jeová. Nós os temos aqui. E bem, eu vou buscá-los. Tudo bem? Isso vai ficar bem. Então todos eles vêm. E Ezequias ou Zedequias, e todos eles, ele era o principal dentre eles, o bispo-chefe. Então quando todos eles vêm perante os reis, eles se arrumam com seus trajes reais, você sabe, para fazer ali em um lugar designado, ao lado do portão.
E os profetas surgem, 400 deles. Acho 400 alunos, não alunos, eles eram bispos ordenados. Grandes homens, eles disseram: nós temos orado, temos jejuado, nós temos a vontade do Senhor, assim diz o Senhor Deus Jeová. Subam e tomem-na, pois pertence a nós e é nossa, e com razão nós temos o direito sobre ela. Vamos tomá-la. E eles dizem: vamos resolver isso agora. Agora, mentalmente, isso é certo, foi dada a nós. Isso é certo. E agora os profetas, vamos ver agora, segundo nossa psicologia, nossos pensamentos, nossa mente psíquica. Segundo isso nos pertence. Deus a deu para nós, pertence a nós, e uma nação pagã a possui. Vê, meus profetas, cada um deles diz: vá e tome-a. E vocês sabem, um homem que entrou em contato com Deus, ele pode dizer se veio de Deus ou não. Amém? Você sabe, Josafá se sentiu um pouco engraçado. Ele disse: não teria você mais um? E ele disse: mais um? Ora, há 400 dos melhores, educados, mais bem treinados, mais bem vestidos, e ora que há no país, no mundo, se 400, há uma só voz dizendo: vai, porque você pede mais um? Mas havia um sentimento estranho ali embaixo. Você sabe, havia algo errado. Então, agora você vê agora, quando você vai pensar que se estamos todos juntos em unidade, ora, há poder, mas pode não ser o tipo certo de poder. Amém? Vê, onde há união, há poder. Onde há acordo, se é correto, se está de acordo com a coisa certa, nós aceitamos isso. Mas vamos voltar à palavra de Deus primeiro, vê? E então eles disseram: é assim que a nossa primeira organização foi formada. A nossa famosa Igreja Católica. É para lá que eles dizem para ir, para a organização. O concílio de Nicéia lá. Você não acha que lá em Nicéia eles deveriam saber? Quando todos eles votaram para que o restante deles saíssem e voltaram para que entrasse este, ainda assim não fizeram o certo. Não, Senhor. E é certo que o que Deus diz que é certo. E não é certo até que ele diga que é certo. É exatamente isso. Não importa o quão grande ela é e o quanto tem resistido. Um padre me disse não há muito tempo, há não muito tempo, disse: ora, irmão Branham, ou melhor, Senhor Branham. Ele não me chamou irmão Branham, ele disse: Senhor Branham, isso prova que a Igreja Católica é certa. Olhe para as tormentas que tem resistido através das eras. Minha família antigamente era católica, você sabe, assim como descendentes de irlandeses. Então eles dizem, todos ali, olha o que a Igreja Católica tem resistido, todas as perseguições. E eu disse, isso não é mistério. Todo o Estado e tudo mais a respaldaram. Mas, e os pentecostais com tudo contra eles, e eles ainda sobrevivem. Amém? Está certo? Tudo contra eles. Claro, tudo está a favor da Igreja Católica. Claro, ela poderia sobreviver dessa maneira, mas o que dizer de tudo contra eles e assassinando-os, e matando-os, e tudo o mais? Como eles sobreviveram, e aqui eles estão hoje, brilhando
como $1, como as estrelas do céu para o todo sempre. Agora observem, este Jeosafá, ele disse, há algo um pouco errado. Dentro de seu coração ele sentia que havia algo errado, disse, mas teria apenas mais um em algum lugar? Disse, sim, eu tenho. É Micaías, ele é o filho de Imlá. Mas disse, e eu o odeio. Oh, oh. Ali ele sabia que estava no caminho certo. Ele disse, oh, não deixe o rei dizer isso, vão buscá-lo. Bem, o que nós precisamos com mais um, quando toda a organização diz que é certo? Isso ainda não o torna correto, nem um pouco, nem um pouco. Ele disse, não, eu ainda tenho que ver esse outro profeta. Então ele disse, como disseste que é seu nome? Disse, Micaías, ele é o filho de Imlá. Disse, bem, vamos buscá-lo. Deixe, vamos ouvir o que ele vai dizer sobre isso, porque havia algum sentimento estranho que não estava de acordo com a palavra de Deus, com a palavra em algum lugar. Então eles enviaram alguém, Acabe vestiu um soldado e o enviou, e encontrou lá fora em algum lugar. Não Imlá, quer dizer, Micaías, filho de Imlá. Ele estava lá fora em algum lugar, na selva, em uma pequena cabana, em algum lugar. Ele disse, agora Micaías, você é o profeta Micaías? E ele disse, eu sou. Disse, você sabia que você vai ser honrado? Oh, eu vou? Como se Deus já não tivesse falado com ele, você sabe? Então ele disse, eu vou? Sim, sim, você vai ser convidado para uma reunião da Associação do Clero. E eles todos se reuniram lá embaixo com o rei, e você está indo para a Casa Branca. Eu estou dizendo a você, Micaías, você nunca pensou que ganharia uma honra assim, mas você realmente conseguiu. Um homenzinho sem educação como você, sentado aqui no deserto, mas eles querem levá-lo diante do rei. E agora escute, você sabe onde fica a grande escola dos profetas? A grande organização universal da associação ministerial? Disse, sim, eu sei tudo. Sim, sei sobre eles lá. Bem, você certamente conhece Zedequias, o grande profeta, chefe líder de todos eles. Sim, eu já ouvi falar dele. Sim, grande homem, dizem. Sim, ele é. E dizem que ele tem um LLD, PhD, DDD, QS, todas essas coisas, você sabe? Sim, eu sei bem. Ele com todos eles em uma única voz vieram e oraram por uma coisa. Eles jejuaram e oraram. E ele fez 2 grandes chifres de ferro. Ele está certo que eles têm a palavra do Senhor. E então ele disse, ele subiu até o rei e tomou esses chifres grandes e disse, com isso você vai empurrar os círios para fora do terreno de Deus, e nós iremos possuir a propriedade de Deus. Amém. Isso é o que nós pensamos em nossa organização, que nós iríamos empurrar tudo para trás e torná-los todos unicistas, que estávamos indo para torná-los todos trinitarianos, que estávamos indo para torná-los todos assembleianos, que estávamos indo para fazê-los todos batistas ou metodistas. Mas os nossos chifres de ferro não funcionam. Isso é certo? É certo. Você não faça isso assim, não os empurre ao redor, não. Você está indo para empurrá-los para trás e assumir o controle e possuir a coisa. Nosso sistema organizacional está bem, contanto que você não tire o outro companheiro fora. Mas quando vocês tiram o irmão, vocês estão errados. Então é isso que eles fizeram. Isso é o que a organização, o seu fundamento principal é tirar o outro companheiro fora. Então nós descobrimos, ele disse, bem,
Se tudo o que a associação ministerial está dizendo agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Temos a palavra do profeta-chefe. Ele disse, você diga a mesma coisa que ele disse. Se fizer isso, vá até lá. Você vai entrar para a associação. Vamos fazer você um de nós. Nós vamos te dizer, nós vamos incluí-lo no nosso grupo num instante, se você apenas disser a mesma coisa que ele disse. Mas, irmão, ele disse para o homem errado. Micaías disse, eu só vou falar o que Deus falar, e isso é tudo. Amém? Eu gosto disso, sim, Senhor. Eu só vou dizer o que Deus disser. Então eles finalmente chegaram diante do rei. E Micaías passou a noite diante do Senhor para saber o que ele diria. Então eles foram diante do rei. E aqui estava toda a escola dos profetas ao redor. E eles estavam todos ali de pé profetizando. Agora, lembre-se, não eram profetas pagãos. Eles professavam ser profetas de Jeová. Mas apenas observe bem agora. Amém. Então eles descobrem que depois de terem dito tudo, todos eles haviam profetizado, disseram, sim, o Senhor ainda diz que deves ir, ele está contigo, tome a cidade. Micaías olhou em volta e disse, vá em frente, tome a cidade. Acabe sabia que havia algo um pouco errado com isso, disse, quantas vezes eu tenho que implorar diante de ti? Ele disse, claro, vá em frente, tome a cidade. Mas, disse ele, eu vi Israel disperso como ovelhas na colina que não tem pastor. Acabe teve a sua justa indignação agitada. Ele disse, o que foi que eu disse? Ele iria profetizar o mal? Tudo o que ele fala é condenar as nossas mulheres que vestem shorts e todas essas coisas que ele nos diz sobre o nosso... Eu sabia que sempre ele ia dizer o mal, algo mal sobre mim. Assim que ele chegasse, isso é o que ele iria dizer. O que mais ele poderia dizer? Ele disse, eu vi as ovelhas de Israel espalhadas em uma colina, como ovelhas que não têm pastor. E ó, que coisa! Ele sabia que isso significava a sua morte, e ele disse, ele fervia por causa disso, porque ele disse, eu disse que ele ia me profetizar o mal. Bem, como ele poderia fazer qualquer outra coisa? Porque ele testou sua visão com a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus tinha dito para Acabe através de Elias, que era realmente o profeta de Deus, que os cachorros iriam lamber o sangue do velho Acabe no campo ou na carruagem, que os cachorros lamberiam o sangue de Acabe, e Deus estava contra Acabe. E como poderia esse homem de Deus abençoar o que Deus havia amaldiçoado? Como pode um ministro de pé no púlpito ver as coisas que as pessoas fazem e deixá-las passar sem dizer nada sobre isso? Vai além do que eu poderia dizer. Você sabe, na China, o seu grande deus lá é um antigo filósofo que eles chamam de Confúcio. Confúcio é a palavra na China. Na América é confusão em vez de Confúcio. Era costume você ter uma pintura. Eu fui há algum tempo a um lugar para comer, alguém me convidou para que fosse, e pareceu para mim como se o meu menino José tivesse entrado em um balde de tinta em algum lugar, de vários tipos diferentes de tinta, e sujado a parede toda. E eu disse, um lugar agradável como este, com uma coisa de aparência suja e manchada, assim, pendurada na parede. Eu perguntei à garçonete, e ela disse, bem, isso estava em exibição. E eu disse, com certeza, parece que estava sob o gotejamento de uma pintura, sobre uma escada, em algum lugar onde eles fazem algum tipo de decoração. E ela disse, ela disse, Senhor, isso foi criado por fulano de tal e cicrano de tal.
Ora, nem sequer parecia com uma pintura. E ela disse: eu esqueço quantas centenas de dólares custou essa pintura na parede. Bem, eu disse: se fosse comigo, eu pagaria muito para tirá-la de lá. Eu disse: porque iria me preocupar até a morte. É tão repugnante de olhar para aquilo. Você sabe, antes preto era preto e branco era branco. Você os mistura e tem cinza. Essa é a forma que se encontram. Eles estão tão misturados. Qual é a linha de divisa entre o certo e o errado? Se os metodistas estão certos, o que acontece com os batistas? Se os presbiterianos estão certos, o que dizer dos pentecostais? Há uma linha desenhada em algum lugar. Essa linha desenhada é a palavra de Deus. Essa é a palavra. A linha desenhada de Deus é a sua palavra. Que toda palavra do homem seja mentira e a minha a verdade. Então, como podemos abençoar o que Deus amaldiçoou? Como você pode deixar os homens se casarem 2 ou 3 vezes e serem diáconos em suas igrejas? Como você pode deixar as mulheres que usam cabelos cortados e shorts, que se vestem sexy, subir na plataforma e tocar piano e sair pelas ruas e caminhar por aí assim e não dizer algo sobre isso? Você não pode parar isso, mas você pode dar uma palavra contra isso. E 95% delas fumam cigarros. E assim por diante, e bebem cerveja. Eu estive em uma faculdade não muito tempo atrás, e no campus, jovens moças que andavam por lá com shorts e latas de cerveja por todo lado, e ministros rindo e tirando sarro do evangelho. Bem, o que você pode esperar da próxima geração? O que eles vão ser? Onde está a linha desenhada? Eu costumava ter um velho amigo metodista, o Dr. Spurgeon. Ele costumava cantar uma canção: deixamos cair as cercas, nos comprometemos com o pecado, nós deixamos cair as cercas e as ovelhas saíram, mas como é que as cabras entraram? É quando você deixa cair as cercas. Isso foi o que ocasionou. Saiu de lá com alguma ideia fantástica de algum jovem insignificante lá na faculdade que sabia mais do que o próprio Deus. E você começa uma doutrina ou algo assim. Volte para a palavra. Não importa, você diz: bem, ele diz isso, ele faz isso. Isso tem que ser a palavra de Deus durante todo o tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não um Deus morto, um Deus vivo, não aquele que curou os doentes lá atrás, um que cura os doentes agora. Que bem faz falar sobre um Deus antigo, se ele é o mesmo hoje. Se ele é o mesmo Deus hoje, certamente. Agora, você não pode ficar quente com o fogo pintado. Então, algo assim que você disse que era uma vez, nós temos que ter alguma coisa agora. E esse mesmo Deus ainda vive, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda dá o Espírito Santo. E ele é o mesmo Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Agora vejam, Micaías primeiro tinha baseado sua fé sobre a sua visão. E em seguida ele levou sua visão e comparou-a com a palavra de Deus. E em seguida ele sabia que ele estava certo. E agora, essa é a maneira que devemos fazê-lo. Se a nossa teologia vai tomar a palavra de Deus e as coisas que fazemos, e isso se encaixa através da Bíblia, completamente com a Bíblia, está tudo bem. Se você fizer isso, você vai ficar bem. Mas se isso não acontecer, deixe para lá. Somente Deus vai abençoar o que ele disse que faria. Agora, nós descobrimos que Acabe era uma pessoa amaldiçoada, porque o profeta, ele disse, durante a minha visão, ele disse,
Quando ele teve a visão, ele viu Deus sentado sobre o trono e disse que todo o exército do céu estava de pé ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo, e eles deveriam ter tido uma reunião de conselho. E ele disse: a quem temos para ir até lá e enganar Acabe? Agora lembre-se, enganar Acabe e trazê-lo ao campo, para que ele possa ser morto, para cumprir a palavra de Elias. Glória! Aleluia! Como Deus respaldará a sua palavra. Isso foi um profeta que falou, mas Jesus disse: se você disser a este monte que se mova, e não duvidar, mas crer que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse. Quando você sabe que é a palavra do Senhor falando, é por isso que eu pude dizer à mulher que teve um grande tumor, para a senhora com câncer aqui esta noite, e as diferentes pessoas, porque em primeiro lugar é uma visão. E ela se enquadra com a palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A visão, então, acontece. É assim diz o Senhor, e isso tem que acontecer. Nada pode pará-lo. Vê? Agora, já havia passado um longo tempo desde que Elias fez essa profecia. Ele já estava na glória há tempos, mas ele fez essa profecia. E ele sabia que iria acontecer, e então Micaías sabia que Elias era um homem de Deus, e aqui estava Deus no céu, tendo uma conferência de como trazer a palavra de Elias à existência. E se você tem a palavra do Senhor, e falar a palavra do Senhor, e não duvidar da palavra do Senhor, Deus vai realizar uma conferência para fazer a tua palavra acontecer, porque não é a tua palavra, é a palavra dele. É a palavra dele, se é assim diz o Senhor, se realmente é assim diz o Senhor. Amém? Meus amados irmãos, esse é o parágrafo 55 que foi lido, desde o 31 até o 55. E com isso encerramos a parte 2 da mensagem Micaías, o profeta. Que Deus os abençoe, que Deus possa derramar das suas santas bênçãos sobre vocês, sobre a vossa família e sobre todos aqueles que ouvirem esta leitura da mensagem. Eu sou o vosso amado irmão Reinaldo, creio em Deus que vocês estarão orando por mim e eu estarei orando por todos vocês, meus inscritos. Se inscrevam, deem o seu like, curtam o canal, compartilhem esta mensagem. Não é a mensagem do irmão Reinaldo, é a mensagem do nosso amado profeta William Marion Branham. Amém? Que Deus possa vos abençoar.